E hoje está sendo um dia histórico para o Bitcoin, isso porque ele de fato deixou 69 mil dólares para trás e tem algo indicando aqui que ele pode ir perto dos 80 mil dólares em breve. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou também comentar sobre os indicadores macroeconômicos. Amanhã temos algo muito importante que pode mexer com todos os mercados. E também vou atualizar a análise de sentimento e falar das altcoins que eu estou operando aí nos últimos dias. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo também. Se você quiser que eu analise alguma moeda, não deixe de comentar e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades costumam chegar mais rápido, é a forma mais rápida e mais fácil de eu estar me comunicando com vocês, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí para a situação gráfica do Bitcoin que está subindo hoje, galera. Essa segunda-feira, meus amigos, foi um dia marcante, tá? Anotem aí, 11 de março de 2024, o dia em que o Bitcoin de fato rompeu o topo histórico dos 69 mil dólares. E galera, isso é muito bom para o Bitcoin, primeiramente aqui, começando aqui pelo gráfico de longo prazo, porque agora ele não tem resistência na frente, tá? Não existe nenhum ponto. Antes, eu não sei se vocês lembram, né? Eu sempre falava, gente, tem uma resistência na frente, o próprio topo histórico dos 69 mil dólares, a primeira vez que o Bitcoin bateu aqui há alguns dias, ele caiu ali na hora, ele fez uma correção até forte na hora, ele acabou recuperando, né? Mas havia resistências, haviam pontos que deixavam dúvida se o Bitcoin continuaria subindo. E agora, olhando o gráfico aqui, não há mais dúvida se o Bitcoin continua subindo, tá? O gráfico está dizendo o seguinte, o Bitcoin tem um espaço gigantesco aqui para ele subir e não tem nada para segurar ele em todo esse caminho, tá? Se a gente voltar aqui no gráfico do Bitcoin, né? Se a gente for lá nos tempos gráficos aí anteriores, né? Se a gente dá um zoom out aqui no gráfico, a gente vê que lá em 2020, quando ele rompeu o topo histórico, meus amigos, ele iniciou uma subida que foi impressionante, tá? Ele simplesmente dobrou de valor, galera. O Bitcoin dobrou de valor em poucos dias, tá? Ele saiu ali dos 20 mil dólares e foi para 40 mil dólares em questão ali de muito pouco tempo, em questão de um mês e meio, mais ou menos, o Bitcoin já estava ali valendo o dobro, tá? Tainan, você tá dizendo que ele vai dobrar de valor agora? Agora é um pouco mais complicado para ele dobrar de valor, né, galera? Porque ele já vale aí 70 mil, o topo histórico foi em 69 mil, então ele teria que ir quase em 140 mil para ele dobrar de valor, tá? Então eu não acho tão fácil o Bitcoin dobrar de valor assim em poucos dias, porque agora o market cap dele já está grande. Inclusive, galera, hoje é um dia histórico também, não só pelo gráfico, tá? Só para falar com vocês, hoje o market cap do Bitcoin passou a ser maior do que o market cap da prata, meus amigos. Pois é, da prata, tá? Que é o que está abaixo do ouro aí em termos de metais preciosos, tá? Agora o Bitcoin vale mais, todos os Bitcoins que existem no mundo vale mais do que toda a prata que está em circulação, tá? Então, a coisa é realmente muito grande, tá? O Bitcoin ele tá com market cap muito grande, então para ele dobrar de valor é um pouco difícil, mas uma subidinha é forte aí nos próximos dias, eu não duvido, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin, a gente vê aqui que, galera, simplesmente não tem resistência. Isso aqui é amável, tá? Isso aqui é uma coisa impressionante, porque isso, galera, vai abrir espaço para as altcoins daqui a algumas semanas começarem a sua season, tá? Depois que o Bitcoin sobe bastante, em algumas semanas ou meses as altcoins começam a subir de verdade, tá? E não, mas tem muita altcoin subindo, sim, mas ainda não foi, tá? Muitas altcoins ainda estão perto do preço em que elas estavam aí durante a maior parte do bear market, enquanto que o Bitcoin já superou a máxima histórica dele, tá? As altcoins estão para trás, elas ficaram para trás, mas em algum momento aí elas vão começar a entrar, principalmente quando os novatos começarem a chegar no mercado, tá? Porque os novatos falam, nossa, eu perdi aqui a alta do Bitcoin, deixa eu ver o que eu compro. Aí eles começam a olhar para as altcoins, tá? Mas, galera, gráfico aqui de 1 hora, né? De 4 horas eu acho que tá melhor, de 1 hora tá bem zoado aqui. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Tem um sinal indicando que o Bitcoin pode ir perto ali dos 80 mil dólares agora em alguns dias, galera. Quando a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin, eu consigo ver aqui um padrão gráfico conhecido como triângulo ascendente, tá? Aqui aparentemente foi rompido para cima. E, galera, se a gente fizer uma projeção aqui, até conservadora desse triângulo ascendente para cima, a gente vê alvo para o Bitcoin ali na região de aproximadamente 80 mil dólares, tá? 79.800, 79.900, 80 mil dólares, meus amigos. Esse gráfico aqui está dizendo que o Bitcoin pode ir a 80 mil dólares em poucos dias, talvez até horas, vai saber, tá? Depois que rompe o topo histórico, o mercado costuma ficar
bastante eufórico, tá? Uma coisa que pode acontecer aí nos próximos dias ou horas seria um movimento que a gente conhece no mercado como pullback, tá? O Bitcoin poderia voltar aqui e retestar e aí continuar essa subida, mas isso provavelmente seria alguma coisa de horas, tá? Não seria algo demorado, não. Então, se vocês verem o Bitcoin caindo aí em algum momento e voltando ali no 69 agora, não é algo ruim, tá? Ele tá só caindo para buscar as pessoas que ficaram para trás. E, galera, simplesmente não temos resistência, tá? Temos aqui essa projeção nos 80, mas é capaz dele bater nos 80 ali e parar um pouquinho, porque é o alvo desse triângulo e depois continuar, tá? Como já aconteceu aí em outros momentos em que o Bitcoin rompia a máxima histórica, ele não tem resistência. Tem até um vídeo aqui no canal antigo, tá? Onde eu falo do setup de rompimento de topo histórico, uma estratégia baseada em rompimento de topo histórico, que na minha opinião é um dos momentos mais lucrativos para você operar, tá? E uma coisa que deixa muitas pessoas com medo é, nossa, Tainan, tá no topo, né? Tá muito caro. É arriscado comprar. Isso principalmente se a gente olhar aqui para o indicador Fear and Greed Index, né, que já está em 81, mostrando ganância extrema. E sim, né, parece arriscado, só que assim, galera, quando a gente olha aqui na série histórica, todas as vezes, pelo menos a maioria das vezes em que o Bitcoin esteve aqui com o Fear and Greed, nesse nível de euforia extrema, era topo, tá? Mas no momento em que rompeu o topo histórico, que foi ali por volta do final de 2020, né, novembro de 2020, dezembro de 2020, o Fear and Greed Index estava marcando ganância extrema ali por vários dias seguidos, tá? E não era topo, e não era a máxima. Por quê? Porque o Bitcoin tinha acabado de romper topo histórico, ele rompeu um nível que ele não tinha mais resistência, e por isso que ele continuou subindo mesmo com o indicador estando mostrando ganância extrema, tá? Então esse indicador é muito assertivo, mas a gente tem que tomar um cuidado com ele, que é quando rompe topo histórico, tá? Uma coisa é ele tá marcando o topo quando o mercado já rompeu ou ainda não rompeu, e a outra é quando o mercado acabou de romper, tá? Quando o mercado acabou de romper, ele não tem resistência no caminho, e é isso que eu vejo para o Bitcoin aqui, tá? E, galera, vou falar da análise de sentimento, mas amanhã a gente tem um evento extremamente importante, e eu estou me referindo aos dados de inflação, tá? Hoje o mercado americano teve até uma performance um pouco ruim aí, à espera desses dados de inflação que a gente vai ter amanhã. Amanhã às 9h30 da manhã dessa terça-feira, dia 12 de março, nós vamos ter a divulgação do CPI, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, um dado de inflação aí que o mercado sempre acompanha de perto, e a expectativa dos economistas que fizeram as projeções é que a inflação nos Estados Unidos de fevereiro cresça em 0,3%. Tá? No núcleo, né, que é a parte mais sensível, mais difícil de se combater da inflação, no índice cheio a expectativa de que cresça 0,4% e a expectativa é que na base anual a inflação nos Estados Unidos se mantém em 3,1%, igual veio no último dado, tá? O que é importante a gente olhar aqui para esse dado, galera, é que o último que veio, ele veio acima da expectativa, e no dia em que a inflação veio alta, isso inclusive derrubou o Bitcoin e as criptomoedas, deu um sustinho nos mercados, tá? Então, a gente tem que prestar atenção em como vão vir esses dados amanhã. Isso é extremamente importante para a gente saber se a inflação está caindo ou não, porque o último dado de inflação, ele não foi bom. O último do CPI, o PCI foi bom, mas o CPI, o último, não foi bom, ele decepcionou o mercado. Então o mercado está muito ansioso para ver, porque, por exemplo, se a gente tiver lá o PCI caindo, mas esse dado aqui começando a mostrar a inflação subindo, pode ser um sinal de que a inflação lá nos Estados Unidos está voltando a se acelerar e isso aí faria o Fed não poder cortar os juros logo, tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso, só estou dizendo que a gente tem que ver esse dado amanhã. Esse dado é extremamente importante, dependendo de como que ele vier, ele pode mudar a percepção do mercado do que está acontecendo e de quando o Fed vai cortar os juros, o que basicamente indica quando o Bitcoin vai subir ou não, tá? Então, essa aqui é a situação que a gente deve avaliar para amanhã. O dado mais importante em termos de macroeconomia da semana. O que vem me chamando mais atenção no momento são os dados aqui dos indicadores de sentimento, galera. Aqui no TRDR, a gente vê o seguinte, tivemos aí a continuação da subida do Open Interest aí nessa segunda-feira, no domingo já estava subindo, né, desde o sábado, na verdade, a gente está vendo ali o Open Interest subindo, mostrando pessoas abrindo posição, e o Long Short Ratio só caindo, mostrando que o pessoal está abrindo posição vendida, galera. Pois é, o pessoal está apostando aí contra a alta do Bitcoin, então o pessoal está insistindo em apostar que o Bitcoin vai cair, e isso no momento em que ele não tem resistência no caminho para bater e cair, tá? Então, é uma aposta extremamente arriscada, e quando está a maioria apostando na queda, como está aqui agora, na minha visão, é um indicativo de que o mercado pode, sim, continuar subindo aí nos próximos dias, semanas, e semanas é complicado porque esse indicador muda muito rápido, tá? Mas
Se ele continuar assim, meus amigos, mais pessoas apostando na queda, as baleias vão ir jogando o mercado para cima, vão fazer questão de jogar o mercado para cima para ir liquidando essas pessoas que estão apostando na queda, porque é muito dinheiro que essas pessoas perdem e esse dinheiro vai para alguém, no caso, as instituições que estão operando e vão pegar a liquidez dessas pessoas, tá? Aqui no gráfico do TR, do Liquidation Rich Map da Highblock, a gente vê uma outra coisa extremamente importante, tá? Bitcoin subiu, meus amigos, e tá começando a surgir muita liquidez ali na região dos 73, 75 mil dólares, tá? Isso aí do pessoal que tá apostando na queda, o pessoal tá apostando na queda e tá deixando a liquidação lá, porque esse pessoal tá alavancado. Ali na região dos 81 mil também tem uma liquidez nos 80, tá? Quando a gente olha aqui abaixo, aparece bastante liquidez aqui no 65, na região dos 60. Só que, meus amigos, a questão é o seguinte, tá? Quanto mais o Bitcoin sobe, mais esse pessoal que estava com a liquidação aqui abaixo vai fechando as posições, porque esse pessoal que está com a liquidação aqui abaixo é a galera alavancada, tá? O pessoal que está nos mercados futuros como se não tivesse amanhã, e isso aí faz com que essas pessoas que estão muito alavancadas estejam ganhando dinheiro com a subida. Se elas ganharam dinheiro, elas fecham ou diminuem as posições alavancadas, tá? Então, a tendência aqui que eu vejo é o Bitcoin continuar subindo e buscar essa liquidez que está acima, ali no 73, 75, tá? Inclusive, a gente vê que agora que parece ter mais liquidez ali próximo dos 73 e 75 do que abaixo, tá? Então, na minha visão aqui, tá tudo confluindo para a possibilidade do Bitcoin subir. Como eu disse, o que me preocupa um pouco é esse dado de inflação amanhã, tá? Se ele vier acima do esperado mais uma vez, pode sinalizar algo ruim para o mercado e isso poderia fazer o Bitcoin cair também e, consequentemente, puxar criptomoedas para baixo, tá? Mas o dado também pode vir dentro da expectativa ou abaixo, né? Inclusive, é a maior probabilidade normalmente de vir igual à expectativa. Então, a gente segue aí aguardando para ver esse dado, para ver se ele vai mudar a perspectiva, mas eu, sinceramente, vejo o Bitcoin agora sem resistências no caminho e o Bitcoin está ignorando tudo hoje, tá? Ele está ignorando bolsas americanas, mercado americano, né? O SP500 estava performando mal, ele está subindo, tá? Todo o mercado global hoje estava um pouco preocupado com os dados de inflação amanhã e o Bitcoin não está nem aí, tá? Vamos ver amanhã como as coisas vão ficar, se ele vai ser impactado ou não, tá? Como eu disse, se a gente tiver dado de inflação acima do esperado, a gente poderia ver uma queda para o Bitcoin. Se ele caísse ali para os 69 mil antigamente era uma resistência, agora virou suporte, tá? Então tende a segurar o Bitcoin e poderia ser o famoso pullback ali, um ponto bom para iniciar as operações, beleza? E também não poderíamos deixar de olhar aqui para as altcoins, né, galera? As altcoins nesse momento aí, quando o Bitcoin sobe forte, assim, às vezes algumas, ou pelo menos a maioria, não performa muito bem, tá? Mas a Ethereum, galera, é outra que tá aí rompendo um padrãozinho para cima, tá? Dá para desenhar aqui, bem forçado no gráfico de uma hora da Ethereum, um triângulo ascendente, tá? E se a gente projetar para cima esse triângulo ascendente que a Ethereum parece estar rompendo aqui no gráfico de uma hora, ele daria alvo para a Ethereum ali na região dos 4.165. Agora a Ethereum está em 4.082, tá? E galera, a Ethereum também acabou de romper a região dos 4 mil dólares, tá? Então o gráfico da Ethereum aqui me parece um gráfico relativamente promissor, tá? É um gráfico que está interessante e, meus amigos, a próxima resistência forte para a Ethereum, na minha opinião, é o topo histórico que está ali na região dos 4.850 dólares, tá? E eu acho que a Ethereum vai muito fácil no topo histórico aí, em breve, porque não temos mais muitas barreiras impedindo isso, né? Só se a gente tivesse um dado de inflação horroroso amanhã, isso deixasse o mercado muito preocupado, o que não necessariamente vai acontecer, não tenho nenhuma certeza, né? Outra moedinha que a gente não pode deixar de olhar aqui, galera, ADA Cardano. A ADA Cardano rompeu aquela bandeira de alta, hoje ela subiu forte, inclusive, tá? O alvo dessa bandeira de alta tá ali nos 84 centavos. Então, eu vejo a Cardano facilmente subindo ali para os 84 centavos, agora ela está em 76, para buscar o alvo dessa bandeira de alta, tá? E Cardano, galera, é outra aí que tá muito legal de gráfico, tá? O gráfico da Cardano tá muito promissor. Além dessa bandeira de alta, a Cardano já tinha feito ali um fundo duplo gigantesco, né? O alvo desse fundo duplo, ele tá ali também nos 80 e poucos centavos de dólar, tá? Podemos dizer ali os 88, então Cardano acima de 80 centavos aí, uma possibilidade alta para os próximos dias, só mesmo se a gente tivesse um dado de inflação muito ruim amanhã, ou acontecesse algo inesperado, algo que está fora do radar, né? A gente também não pode deixar de falar aqui da GRT, que é uma das moedas aí que eu estou em operação e compartilhei com vocês desde que comecei. Essa moeda já subiu aí mais de 100% desde que eu compartilhei aqui. Hoje ela não performou muito bem, tá? Mas ela segue na trajetória dela, tá? Como eu disse, galera, para ela buscar esse alvo do fundo duplo aqui, que era um alvo mais de 100%,
demora dias, tá? A gente está falando aí de uma subida grande no mercado spot, uma moeda que não tem um market cap tão pequeno, tá? Então, demora dias. Outra moeda aí que eu comentei com vocês aí nos últimos dias é a OP, tá? OP também tá interessante de gráfico, não subiu muito hoje, mas ela tem um triângulo ascendente ali com alvo na região dos 80 e poucos centavos dos 8 dólares e 8 dólares e 40 centavos mais ou menos, tá? Veja ela subindo forte nos próximos dias, porque esse padrão, ele é um padrão gráfico aí bem forte, tá? A única preocupação que eu levanto para vocês é o seguinte, galera, dia 29 de março, tá? No final desse mês que nós estamos agora, vai ter um despejinho aí de OP, tá? Então, o que eu sugiro é o seguinte, nos próximos dias eu acredito que ela suba antes aí desse evento, façam parcial, tá? Não fiquem esperando o mercado ir buscar o alvo e olhando para o mercado, principalmente os alavancados, então eu não recomendo alavancagem, não recomendo futuros aí para operar essas altcoins de baixo market cap, mas eu recomendo um cuidado, principalmente com a OP, tá? Outra moedinha aí que eu também comentei nos últimos tempos aí, também tem performado muito bem, né? Não é investimento, tá? Só lembrando as pessoas, isso aqui é aposta maluca. A Lunk, galera, Lunk aí, quase no alvo daquela cunha descendente que ela rompeu, tá? Mas ela segue parada nos últimos dias, tá meio descansando aí depois de uma subida tão forte, tá? E, galera, deixa eu lembrar aqui qual outra moeda que eu comentei. Ah, sim, lembrei, né? A FET, se eu não me engano, tá? É uma moeda aí que eu tô montando a posição nela também. Eu acho que é essa aqui mesmo, deixa eu ver. Vamos ver aqui se é essa. Aliás, eu fui na moeda errada aqui. Tô confundindo a FET com a FTM, tá? Se a gente for aqui no gráfico da FTM, a gente vê o seguinte, galera. FTM rompendo fundo duplo para cima, subiu hoje, tá? Ela tinha caído nos últimos dias, é o que eu tinha falado com vocês, galera. Essa quedinha dela era o ponto bom para montar uma operação ali no 78, ela foi até 72 centavos, tá? Essa moeda aqui, meus amigos, ela tá com potencial de subida absurdo, tá? Se a gente olhar aqui de onde ela tá agora até o alvo desse fundo duplo, 214%, meus amigos. Para mim, essa moeda aqui tá muito interessante para fazer operações aí nos próximos dias, tá? Além da FTM, galera, teve uma moeda que eu falei ontem aí, né? A Mana, que ainda não rompeu o fundo duplo que ela tem, tá? Mas ela tá prestes a romper e acredito que se ela romper aqui, é outra que tem um potencial de subida gigantesco, galera. O alvo desse fundo duplo aqui para Mana tá lá nos 2 dólares e 50 centavos. Isso quer dizer o seguinte, ela poderia subir aí nos próximos dias cerca de 200, aproximadamente 230%, tá? Então a moeda que eu tô de olho, o Bitcoin rompendo o topo histórico, se o dado de inflação amanhã vier bom aí, meus amigos, é bem provável que o mercado vai ficar de bom humor nos próximos dias e vai dar espaço aí para a Mana subir forte e buscar ali a sua máxima histórica, tá? Bem, pessoal, por esse vídeo é isso. Se vocês quiserem que eu analise alguma moeda, deixem aí nos comentários, deixem um like nesse vídeo para dar aquela força para o canal. Desejo a todos aí uma excelente segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.